hoje, né, nós estamos aqui reunidos, espero que seja a primeira de várias reuniões. Primeiro, boa tarde a todas as pessoas, cumprimentar toda a mesa, a sociedade civil presente, cumprimentar também a autora do requerimento, deputada Ione Pinheiro. Nós temos, acho que nessa comissão aqui, a participação de pessoas e da sociedade que, de fato, quer ter o direito de discutir o Rodoanel. E quer ter o direito de discutir porque compreendem que até hoje não houve escuta das comunidades que são afetadas, que serão afetadas pelo Rodoanel, caso esse processo se efetive, né? Muitas pessoas sabem, eu sou uma deputada aqui de oposição e a gente construiu recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar de enfrentamento ao Rodoanel. Porque a gente compreende que é uma obra que nasce de um ato de moralidade. Por quê? Porque a gente tem o crime de Brumadinho, gerando, né, a morte de 272 pessoas, a contaminação de um rio, a destruição do estado de Minas Gerais pelas mineradoras, virando, né, um recurso depois para se realizar uma obra que vai fortalecer justamente o escoamento de materiais como o próprio minério de ferro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso, muitos movimentos sociais falam que não é o Rodoanel, é o rodominério, porque há interesse direto das mineradoras, que são as criminosas, na produção dessa estrutura, que gerou muita polêmica nas suas diferentes alças, né? Então, essa é uma das principais preocupações. Segundo, porque a gente entende, né, que hoje o governo já fez, inclusive, o leilão homologado do Rodoanel, para uma empresa italiana, uma empresa, inclusive, investigada por vários crimes de corrupção na Itália, sem fazer estudos de impacto ambiental. E aí, né, existem, inclusive, prefeituras que se opõem à construção do Rodoanel, como é o caso da Prefeitura de Contagem, porque ela pode afetar o manancial de Vargem das Flores, que corresponde a um importantíssimo espaço para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte, e que seria afetado com o Rodoanel. Inclusive, há a discussão do plano diretor de Contagem para impedir a construção do Rodoanel naquela localidade, sem escutar as comunidades atingidas, e aqui a gente vê, né, comunidades como Nascentes Imperiais, os agricultores de Birité, enfim, várias pessoas, né, que algumas estimativas falam que a construção do Rodoanel pode levar à remoção de mais de 15 mil pessoas, 15 mil casas na região metropolitana de Belo Horizonte. E mais grave que isso, a violação do direito de povos e comunidades tradicionais. A gente tem quilombos, tem terreiros na linha do Rodoanel. E como prevê a Convenção 69 da OIT, o Rodoanel e qualquer outra obra precisaria fazer a consulta livre, prévia e informada dos povos e comunidades tradicionais. Por isso, hoje, o leilão do Rodoanel está sendo discutido na Justiça Federal em uma ação da Federação Quilombola. Então, que bom que nós temos hoje aqui a presença de várias pessoas do Estado de Minas Gerais. Que bom que a deputada Ione Pinheiro pôde convocar esse importante debate para que a gente consiga, de fato, mais informações e mais participação sobre a construção do Rodoanel. Porque até hoje vem sendo uma obra autoritária, uma obra que vem anunciando danos ambientais, sociais e culturais gravíssimos no Estado de Minas Gerais, e tudo isso feito com recurso, né, com sangue das pessoas, com sangue e lama, que foi o recurso que deveria ser para reparar o meio ambiente, reparar as pessoas, mas que está produzindo novos danos. Então, vamos ao debate. Desculpa ter me estendido um pouco, presidente. Eu não tenho dúvida que, se o Estado tivesse convencido alguém dessa mentira que a gente acabou de ouvir, aqui estava cheio de gente apoiando. Eu até pergunto, Aron, se você acredita nas coisas que você disse aqui. Eu pergunto, porque teve uma hora aqui que a leitura era como se fosse lugares assim, na próxima estação do metrô que vocês quebraram, para poder justificar mobilidade urbana, um debate de altíssimo nível, que não leva em consideração passageiro. É só transitar com commodity. É minério,
Ou é aquilo que o Estado, diante da FIENG, resolveu apontar como um caminho? Porque quem governa o Estado é a FIENG. E de lambuja tem o Salimatar. É claro para nós que o Estado não compreende nem a lógica. A gente ouve aqui que vai ter o que há de mais moderno, tal de free flow, não sei falar esse trem, mas veja o que é. Ontem a gente estava aqui com a casa cheia, porque daquele lugar chamado Alphaville até lá no Trevo de Abricampo, passando por Ouro Preto, Mariana, Itabirito, o Estado está abrindo uma concessão onde as praças de pedágio vão ser abertas e obra não sei quanto vai ser feito. R$14 o primeiro pedágio, segundo 11, o terceiro. E, aliás, o prefeito Luizinho veio aqui dizer, ele que é ex-prefeito lá em Alfenas, que lá o conluio para uma empresa só ganhar o processo, abriram com 11 e o trem fechou em 13. E isso é o Estado moderno e eficiente que está sendo colocado aqui com um rodominério, descaradamente. Nós estamos aqui porque, se o Estado chama de oitiva, tapar os ouvidos, é pegar o Cristo Redentor e tapar os 2 dedos nos ouvidos, e depois dizer que isso foi consulta pública, que foi reunião. Então, eu, sinceramente, eu não sei porque que as pessoas passam mais tempo dentro da universidade para depois se vender para propostas que eles mesmos não acreditam. Eu não acredito em uma palavra que escuto de alguém que se prestou a ir para a universidade e se chamar de engenheiro ou de estudioso de uma possível reforma urbana, que coloque um projeto que passa por cima de tudo quanto é tratado que nós imaginamos. Passa por cima de nascente, de casa, de gente, de comunidade, de cemitério, de tudo, de patrimônio histórico, material e imaterial, de água. Aliás, né? Amanhã nós vamos fazer uma audiência pública aqui para falar das abelhas. Eu imagino que grande parte das pessoas não compreendem que sem elas não há vida. E a gente, quando vai falar aqui de água, eu acho também que os ouvidos estão surdos, porque a gente não tem isso. Eu pedi a palavra, deputada Ione, para fazer essa consideração inicial de um absurdo completo do que virou o Estado de Minas, virou um negócio. E eu até não acredito que esse troço aí, do jeito que eles estão querendo, que eles atropelam, mas depois não conclui. E pode sair. Então, eu acho que o Estado virou negócio, negócio dos bons. Porque quem não gostava, não era político, agora gosta também. E, infelizmente, a gente está aqui sabendo que eles estão com alguma proposta de que essa audiência pública também seja contada com os números ali. Não tem coragem de convidar ninguém. Estou falando aqui dos deputados, não, porque eu estou vendo a seriedade com que se gasta o tempo aqui para tratar um tema tão importante, mas que não tem relação com a vida. A vida exige da gente mais verdade, exige da gente olhar no olho, ter consciência, vomitar palavras como fake news, de coisas que não são verdadeiras. E eu posso apontar em cada uma daquelas lâminas ali, onde é que, primeiro, não houve respeito, e mesmo porque quando há, a participação é ignorada, não há nenhum projeto aqui, senão aos olhos de quem quer ganhar dinheiro para explorar. E eu fico me perguntando, se o Estado está tomado pela especulação e por quem quer ganhar dinheiro e quem quer fazer de tudo negócio, qual é a função que vai ter, então, o empresariado? Porque o Estado vai, assim, servindo tanto, que vai chegar num momento em que a gente não vai mais conseguir discernir as duas coisas. Então, por fim, eu acho que chamar rodominério de solução para a mobilidade urbana de Belo Horizonte, com um estudo de impacto que vai diminuir 30% do fluxo de carros, vai melhorar a vida de quem estuda, de quem trabalha, isso é, no mínimo, brincar com a cara da gente. E toda a palavra que dirijo aqui não é de ofensa à pessoa, mas é que representar um projeto desse nível tem que ser muito, muito cara de pau. E eu, sinceramente, acho que as pessoas de Minas Gerais, que sabem bem
o que é respeitar a vida, não podem levar uma ideia de rodoanel como séria e vir aqui se enganar, dizendo que os estudos estão há muito tempo sendo feitos, porque não é verdade. É que de vez em quando o governador, ele escolhe onde é que vai escolher ali para que o seu grupo financeiro ganhe mais dinheiro. O rodoanel é uma grande operação de negócio para vender o Estado. E, por fim, a notícia de que a Copasa agora já vai mesmo para o beleléu, porque o Estado não vai cumprir aquilo que é preconizado na nossa Constituição, que é de realizar um plebiscito. Ele vai, então, tentar vender a sua parte para que torne qualquer acionista, com até 10%, podendo negociar e fazer tudo pela Copasa. O saneamento, ou seja, a água, é também aqui objeto desta exploração e da privatização que esse governo Zema se tornou. Desculpe se as minhas palavras não são as que muitos da mesa querem ouvir, mas são as que eu tenho, e estou aqui em respeito às pessoas que sabem bem o que defendem aqui, é a vida, a água, as comunidades, o patrimônio e a defesa de uma Minas Gerais que tem que se livrar de Zema e desses projetos de especulação que quer vender tudo e a todos. Obrigado. Obrigada, deputado. Eu vim mesmo para ter mais conhecimento de como que vai ser esse rodoanel, quantos quilômetros que vai passar dentro de Ibirité. Ibirité tem uma grande área de preservação ali das montanhas, então a gente quer saber aí, qual seria a compensação para o possível impacto que daria dentro, principalmente da cidade de Ibirité, e que se reverteria propriamente para a cidade de Ibirité. A gente tem que pensar num todo, mas como eu sou de Ibirité, então eu gostaria de saber também qual que seria esse impacto e qual que é a compensação desse possível impacto dentro da cidade de Ibirité. Eu quero passar aqui a palavra para o Frei Gilvander Luiz Moreira, representante da Comissão Pastoral da Terra. Seja bem-vindo. Obrigada, deputada Ione. Deputada, primeiro eu peço que você considere o pedido da deputada Bela Gonçalves aí, para eu falar tendo tempo aí da mesa aí. Pode ser? Tranquilo, tudo bem. Tá bom? Obrigado. A história vai julgar as autoridades, como sempre julga, né? Então, vamos lá. O prefeito Borges falou uma questão central. Ele falou, qual o caminho? Então, vamos começar aqui sendo propositivo. Primeiro, eu queria dizer que só no meu canal, lá no tal de YouTube, tem mais de 300, vocês do governo aí, tem mais de 300 vídeos, reportagens, debates, lives, com especialistas, com técnicos, em mais de 2 anos que, com o movimento Todos contra o Rodoanel, na região metropolitana, temos, né, discussão que o governo de Minas tem ignorado até aqui. O que foi apresentado em PowerPoint aqui, pelo governo de Minas, é uma propaganda mentirosa, brutal, criminosa. A verdade é o seguinte, para resolver problema de mobilidade de trânsito, isso em mais de 2 anos, já está claro para as forças vivas, para quem é cidadão, cidadã na região metropolitana. Tem que se fazer 4 obras sérias, responsáveis, éticas. Primeira, ampliar o metrô de Belo Horizonte para várias cidades da região metropolitana. O que o Zema fez? Junto com a anuência do governo federal também. Privatizou o metrô por uma migalha de 25 milhões apenas, que é o valor de uma única locomotiva. E ontem nós vimos aqui o prefeito Fuad de Belo Horizonte, com 39 vereadores, repassando para os grandes empresários do sistema de ônibus de Belo Horizonte 512 milhões de reais por 7 meses. 20 vezes mais do que o valor que foi vendido o metrô. Prefeito Wander, seria muito mais ético e responsável que a Prefeitura de Belo Horizonte tivesse comprado o metrô pelos 25 milhões e aplicasse 500 milhões de reais para ampliar o metrô para várias cidades. Uma das propostas.
Segunda proposta que tem que ser feita, deputado Ione, coisa séria e responsável com a população, tem que resgatar o transporte de passageiros através de trens, realidade que tinha até 50 anos atrás em todas as 34 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Tem, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, Comissão das Ferrovias. Por que não faz isso? Terceira proposta autêntica, ética e justa, necessária, que tem que ser feita: renovar, ampliar, se necessário for, duplicar o atual anel rodoviário, que já é o segundo anel de Belo Horizonte. E vocês do governo deveriam ter um pouco de seriedade, porque o Zema deixou lá na gaveta um projeto que custou 10 milhões de reais, que o ex-governador Pimentel fez, mostrando que é viável, tecnicamente, tudo, ampliar e duplicar o anel rodoviário. Por que não faz isso? Então fica vendendo essa mentira para o povo aí. Quarta proposta, ampliar o sistema público. Outra coisa, gente, esse rodominério é infraestrutura para ampliação da mineração em Belo Horizonte e na região metropolitana. Em BH, região metropolitana, nós temos que decretar o quanto antes, deputado Ione, mineração zero, não suporta mais. Quando, todo mundo sabe aí, aquele camarada tal de Arão Reis, quando veio para estudar mudar a capital para cá, colocou aqui porque tinha mananciais capazes de abastecer uma cidade de até 3 milhões de pessoas. Juntando Belo Horizonte com as 34 cidades da região metropolitana, prefeito Diego, já são 5 milhões e 900 mil pessoas. Quer dizer, já duplicou 6 milhões. E os mananciais, a metade matados. Mataram o Rio Paropeba, mataram o manancial da Pampulha, do manancial de Águas Claras e tantos outros mananciais. Então, esse rodoanel é, de fato, um cavalo de Troia, uma obra que vai gerar a desertificação da região metropolitana, vai matar a necessária agricultura familiar que tem nos 13 municípios da região, vai acabar de matar os mananciais que abastecem Belo Horizonte, região metropolitana. Pelo amor de Deus, gente, vamos pôr... E o último, eu não vou segurar a palavra aqui, dá vontade de falar, argumentos nós temos para um dia inteiro. Um absurdo. E outra coisa, deputado Ione, não será uma estrada pública. Prefeito Borges, meu irmão, será uma autoestrada particular na prática. Uma única empresa multinacional lá da Itália, que nós já apuramos, já saiu no jornal O Tempo, que tem ligações com a extrema-direita italiana, pedágio mais caro do Brasil. Já foi feita a conta que em 30 anos de concessão, essa multinacional italiana vai lucrar aqui 60 bilhões de reais e será escravidão para os 6 milhões de pessoas de Belo Horizonte da região metropolitana. Pobres com os carros simples e humildes não vai ter dinheiro para pagar nesse negócio aí, para passar nesse rodominério. Então, pelo amor de Deus, e termino alertando, e fico assim, pasmo, mas desculpe, mas dá vontade. Falei, nós já batemos na porta do Ministério Público de Minas Gerais várias vezes, já conversamos com vários promotores da área ambiental, né, de Belo Horizonte, da região metropolitana, até agora, nada. Quem está na justiça... Vou finalizar, deputado Ione, só com essa informação, porque é sério, eu passo só para o Ministério Público aqui. Quem está na justiça, no 6º Tribunal Regional Federal, é o Ministério Público Federal, é a Federação Quilombola do Minas Gerais, que colocou uma ação civil pública questionando a ilegalidade, o monte de ilegalidade que tem nesse projeto. Então, estranha-nos até agora o Ministério Público de Minas sem fazer nada. Foi feito um absurdo, por isso estranho, porque quase ninguém fala nada, quase nada aqui, vem para ouvir. Então, a verdade, como é que se faz um leilão sem antes fazer o licenciamento ambiental, sem antes se respeitar um tratado internacional que o Brasil é signatário, Convenção 169, sem se fazer a consulta livre, prévia, informada, consentida de boa-fé? Então, é uma obra ilegal, é injusta, é imoral, é autoritária, é eleitoreira. Sabemos que essa obra, usando, ajudou o Zema a ser reeleito. Encerro dizendo, deputada, então vamos que, olha, pelo amor de Deus,
que essa discussão aqui, que os que falaram aqui, como o prefeito Wander, que eu conheço, nos ajudou na questão das ocupações da Isidora ali, dialogando, o prefeito Diego, eu peço, pelo amor de Deus, vamos levar a sério esse assunto e realmente procurar o caminho. O caminho são essas 4 alternativas, porque, se necessário for, nós vamos levar essa obra faraônica, autoritária, eleitoreira, hidrocida e crocida, até os tribunais internacionais, que não pode acontecer causar desertificação aqui para as mineradoras ter uma infraestrutura para ampliar a mineração. Pelo amor de Deus, né? Quero te agradecer. Fora rodominério! Obrigada, Frei Gilvander. Quero agora convidar o senhor Joviano Maia, assessor da deputada federal Célia Chacriabá. Bom, muito obrigado, deputado Ione. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Joviano, sou advogado, urbanista e também sou assessor da bancada do COCAR, da deputada federal Célia Chacriabá. Bom, primeiro, dizer que me choca muito um debate sobre um rodoanel metropolitano e ninguém aqui mencionou até agora o tema da emergência climática, né? Nem o promotor de meio ambiente, né? Então, assim, de fato, é chocante a inércia do Ministério Público Estadual, não só no caso do rodoanel, né, mas em diversas outras questões, né? O próprio procurador-geral, né, gasta muito tempo andando de jatinho por aí, né, fazendo outras articulações. Então, é muito grave a inércia do Ministério Público no trato da questão, né, especialmente da mineração do nosso Estado, no meio ambiente, mas e também no caso do rodoanel, né? Então, a gente espera que saia desse lugar de só escuta, principalmente numa matéria tão atentatória aos direitos socioambientais. Desmenti aqui o subsecretário Aron, né, que disse que o PDDI traz já no seu bojo o rodoanel, né? O PDDI, né, e me choca também a Agência Metropolitana não desmentir isso que foi falado aqui, né? O PDDI não contempla o anel sul do rodoanel. Aliás, o anel sul chegou a ser cotado, né, dentro do PDDI, mas foi rapidamente tirado de fora, né? Então, essa informação de que o PDDI contempla o rodoanel não é verdadeiro, porque a alça, né, a alça sul, né, foi tirada, tendo previsto somente de oeste a leste, passando pelo norte, né? Então é um absurdo ser colocada essa informação aqui dessa forma. A outra questão no que diz respeito à denúncia que o Frei Gilvander colocou aqui, que o jornal O Tempo trouxe, denúncia gravíssima, né, de que um leilão feito de cartas marcadas para favorecer, né, o pleito eleitoral, o financiamento de campanha do governador Zema. Então, eu quero, inclusive, questionar o Ministério Público aqui, se foi instaurado, se tem procedimento, né, inquérito, já vou concluir, instaurado para investigação dessa denúncia gravíssima, que foi confirmada posteriormente com a vitória, né, da empresa italiana, a única que disputou. E aí, para finalizar, eu não posso deixar de citar aqui o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é lei, né, e que prevê no artigo 6º que a Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes diretrizes. Aí vai dizer o inciso 2º, a prioridade dos modos de transporte não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Então, evidentemente, né, o rodoanel metropolitano, o rodominério, atenta contra o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, porque ratifica, né, o modelo de mobilidade rodoviarista altamente poluente, o que é inaceitável em tempos de emergência climática, que cobra uma outra postura das nossas autoridades e não esta. Então, nesse sentido, coloco aqui, né, nossa posição crítica a essa obra que aprofunda, né, esse modelo rodoviarista, e em tempos de emergência climática é preciso, urgente, uma outra postura. Obrigada, Joviano. Manda um abraço para a deputada. Quero passar a palavra para Bruno Freitas, de Sarzedo, minha querida cidade. Viva Sarzedo! Primeiro, boa tarde a todos e todas. Gostaria aqui de cumprimentar a conterrânea, né, Ione Pinheiro, da nossa querida cidade de Sarzedo. E eu gostaria aqui de trazer, principalmente para esse plenário, gente, a observação, principalmente, a respeito da agricultura familiar. Todos nós sabemos, aqui o Wander Borges, aqui companheiro de PSB, os demais prefeitos aqui, que a região metropolitana é o local que está construído o Cinturão Verde de Belo Horizonte. O rodoanel vai matar a agricultura familiar nessa região.
que tem uma principal característica de abastecer Belo Horizonte. Esses agricultores, só é viável ter agricultura desse porte só por conta da distância da produção até o comércio aqui, o Ceasa de Belo Horizonte. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, o que está sendo pensado a respeito da agricultura familiar? O Wander Borges trouxe muito bem, isso é um dano, isso é coisa que não tem como recuperar. E isso não está sendo discutido. E desde muito tempo que a própria FETAENG está tentando dialogar com o governo para levantar essa bandeira. O nosso presidente Wilson, várias vezes, tentou ir no governo estadual e não conseguiu atender essa demanda. E também gostaria de trazer aqui, existem as cidades que irão ter o impacto do Rodoanel. As cidades vizinhas têm que ser dialogada, tem que ter audiências públicas nessa cidade. A nossa cidade de Sarzedo vai mudar toda a característica. Esta região tem a característica de ter poucos proprietários de terra, mas milhares de agricultores. Milhares. Se vocês puxarem nos estudos que o Estado tem, eles só contam. Não, essa região tem 5, 6 proprietários de terra. Já conversei com ele. Isso é um alerta para o Ministério Público. Se não tiver intervenção no Ministério Público, se não tiver diálogo, é centenas de agricultores sem trabalho. É centenas de agricultores que estarão paralisando as obras do Rodoanel. Porque, se não existir essa estratégia de ouvir, de discutir e de conversar com as cidades, a agricultura vai acabar em Mário Campos, vai acabar em Sarzedo, vai acabar em Brumadinho, igual o crime da Vale fez. E aqui eu fico, só para já encerrar, Ione, é muito triste o Estado pegar o recurso que veio de Brumadinho, usar para fazer o Rodoanel, e as cidades que estão estranguladas, precisando pegar o seu recurso próprio para fazer duplicações de MGs, que é responsabilidade do Estado. Um exemplo aqui, Ibirité está fazendo, Sarzedo está fazendo, uma coisa que o Estado não tem competência de fazer. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Palavra, Valdir Pontes. Meu nome é Valdir Pontes, moro na comunidade, no bairro Nascentes Imperiais, em Contagem. Aqui minha companheira e esposa querida, que também é moradora, óbvio, mora comigo, também no bairro, e uma lutadora contra essa obra. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, até agora, eu vou falar dos impactos para economizar por causa do tempo, porque o antigo secretário da infraestrutura foi no meu bairro 2 vezes, tentar nos enganar, o senhor Fernando Marcato, que tentou marcar a nossa vida, mas não marcou, espero que porque foi embora, que é o seguinte, ele dizia que o nosso bairro ia ser afetado em torno de 30 a 40 casas. Por quê? Ele conseguiu ganhar até uma parte da população para isso. Porque até agora, o governo do Estado não fez um estudo de impacto sequer econômico, social e ambiental para apresentar para a população e para todos os prefeitos que vão ser, de todas as regiões que vão ser atingidas por essa obra faraônica, que para mim é uma gambiarra no valor de 5 bilhões de reais. É uma gambiarra porque eu sofri um acidente em 2005 no anel rodoviário, que eu quase morri, e lá eu aprendi nesse acidente de 2005 que bastava, às vezes, abrir os viadutos e somente aumentar mais uma via em cada viaduto, que você ia diminuir o que acontece no Betânia. Isso eu aprendi na prática, quase que eu perdi minhas pernas e minha vida. E um monte de gente passa por isso. Então estão agora aqui, querendo se utilizar das vítimas, dos acidentes, para enfiar a goela abaixo para nós. E aí eu quero dizer que isso é uma crônica de uma tragédia anunciada, que é acabar, botar na rua no meu bairro. Porque, secretário da Infraestrutura, nós fizemos o impacto para o nosso bairro da obra. Aqui tem 81 páginas que nós fizemos em conjunto com o projeto Rondon Minas. Sabe quantas casas vão ser impactadas no nosso bairro? 400 a 600 casas. Significa 2.000 famílias num bairro de 1.500 casas. Diretamente. Sabe qual é o crime? Olha só. Vocês não vão tirar os caminhões do anel rodoviário. Mais um tempo, eu preciso de tempo. Porque aqui é muito grave o que está se discutindo, que são vidas humanas.
Nós estamos sofrendo de eco-ansiedade, para vocês terem uma ideia. Que eu não durmo à noite, e um bando de gente que constrói todo final de semana com suor, porque nem direito a financiamento do banco tem, para poder fazer suas casas, você colocado no olho da rua. Então, olha só, isso aqui, o cara que fez isso aqui, desculpa o profissional, mas ele estava ouvindo a aquarela do Toquinho, e aí ele só copiou o trajeto. Ele só copiou o trajeto do antigo anel rodoviário. Presta atenção. Você acha que os caminhões vão fugir do anel para ir para lá? Não vai. Então, olha só, meus queridos. Olha só, prefeito. Então, eu vou dizer aqui o que vai acontecer no bairro Nascentes Imperiais. Cadê o vereador de Ibirité? Isso vai acontecer igual ou pior no Jardim das Rosas. Eles vão circundar inteirinho, pelo dados do CEINFRA, que está no Google Earth, do projeto que foi apresentado para as concessionárias, vão circundar inteirinho o bairro Jardim das Rosas. Sabe o que eles vão fazer? Em Betim, vão destruir parte de moradias em Betim. Vou falar uma coisa para os prefeitos, aqueles que a maioria que estão aqui. Foi feito estudo de impacto econômico para os municípios. Sabe o que vai carregar nas costas de vocês? Porque parece que a gente está vivendo, parece que o entendimento é diferente, então parece que nós estamos em universos paralelos aqui. Sabe o que vai cair nas costas de vocês? 15 mil casas destruídas, 60 mil pessoas. O governo e ninguém resolveu o problema de Bento Rodrigues, que foram 250 casas e há 7 anos está tentando repor as casas e não repõe. Eu quero saber o que os prefeitos, a responsabilidade que eles têm, vão fazer com 60 mil pessoas que vão colocadas para fora de suas casas, consequentemente com indenização irrisória, que é o que histórico que aplica nessa realidade. Quero chamar essa atenção. Então, se for em detrimento da população, em detrimento do meio ambiente, para sacrificar as pessoas, o meio ambiente, a nossa palavra de ordem vai ser fora Rodoanel. Favor. Quero passar a palavra aqui a Vanessa Portugal. Gente, vou pedir para a gente ficar no tema Rodoanel. Estou aqui, né? Mas é o tempo. Deputada, obrigada, mas o tema colocado por todas as pessoas aqui foi o Rodoanel. Eu estou sendo generosa com o tempo com todo mundo. Estou sendo compreensiva, estou pedindo vocês também para me ajudar. Gente, tá bom? Eu sou Vanessa, eu falo aqui em nome do PSTU, que é o meu partido. Mas, enfim, eu queria só levantar algumas questões, porque eu acho que, em especial, o Wander foi muito citado aqui, porque ele foi muito ponderado na sua fala. É óbvio, e eu já falei isso milhões de vezes, que precisa ter uma solução, tanto para 381, embora o Rodoanel não seja uma solução para 381, e precisa de uma solução para o anel rodoviário de Belo Horizonte. E é óbvio isso é consenso. Qual que é a questão, gente? O Rodoanel não é a solução. Primeiro, porque ele não vai ter a circulação de carros, porque ele não tem sequer entrada para os carros entrarem nele. Segundo, é inaceitável que já tenha se chegado à conclusão de que não tem dano ambiental. Quantas nascentes precisam ser destruídas para se considerar que uma obra é um dano ambiental irreversível? Qual é o cálculo? Qual é o cálculo, gente? A priori, construção de estrada não é proibido no Brasil, é óbvio que não. Mas nós vivemos numa região circulada por mineração, que já tem uma destruição ambiental tremenda. Então, como é que você chega a uma conclusão antes de fazer o relatório de impacto ambiental? Agora, gente, quem é burro aqui? Nós não somos e vocês muito menos, porque estão aí. Agora, me diga uma coisa. Vamos lá. Já foi feito o leilão. Já foi entregue. Alguém aqui tem dúvida de que o dinheiro para a empresa não vai cair na conta da empresa que ganhou a concessão da obra? Que vai reverter o processo se depois do relatório ambiental chegar à conclusão que não vai dar? Segundo, peça de ficção desenvolvimento econômico. Tem dó, gente? Com base qual indicativo econômico vai ter X% de desenvolvimento do PIB? Tem dó? A mineração desenvolve PIB nesse estado? A mineração sequer paga imposto nesse estado? Vai ampliar a mineração, destruir os municípios, sabe o que vai trazer? Miséria para o vetor norte. Miséria! Sabe por que é miséria? Porque não tem aqui junto agregamento de industrialização do minério. Não tem previsão para isso.
é escoamento e miséria. Por que é que o histórico de ter transformado Minas Gerais numa base de exportador de commodities do minério foi isso? E o Rodoanel é a contrapartida para isso. Não é para outra coisa. Tem dó, gente. É uma questão de o mínimo de racionalidade. O mínimo de racionalidade. Não tem no estudo demonstrado quantas casas vão ser destruídas. Como que é isso? Não tem aí num papel que vocês mostraram. Quantas nascentes vão ser soterradas? Quantas casas vão ser destruídas? Qual é o plano de mitigação para isso? Qual é? E finalizo dizendo, olha, gente, o projeto em si já é um absurdo. Alguém dizer que uma indenização paga pela Vale por um crime que ela aconteceu pode ser utilizado em benefício próprio da empresa é de um grau de imoralidade absoluto. Absoluto. A empresa pagou as mortes construindo uma via de escoamento do seu próprio produto. Isso é um absurdo completo. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Quero passar a palavra a Cristina Maria de Oliveira. Porque, pela primeira vez, a gente tem alguns prefeitos participando dessa audiência. E dizer para os representantes do governo, o secretário novo e esse outro... Você é o... Vitor e Aron. Secretário também, né? Não sei. Essas duas pessoas que entraram agora. Nós estamos há 2 anos fazendo esse debate sobre o Rodoanel. E nós fizemos 2 seminários, com a participação das universidades, com a participação de técnicos, com a participação das pessoas que elaboraram o PDDI. E o Rodoanel que está proposto no PDDI não é esse. Porque o Rodoanel proposto no PDDI era para interligar as cidades metropolitanas, da região metropolitana. Esse Rodoanel é uma via de passagem. A gente não pode pensar uma obra de mobilidade urbana sem levar em consideração a mobilidade das pessoas. Esse Rodoanel é para mobilidade de carga, de caminhão que vai passar pelo nosso estado. Ele não vai contribuir para o transporte coletivo, que é um caos na região metropolitana. Então, vocês que são os técnicos aí do governo, vocês deveriam levar em consideração que uma obra desse porte, 5 bilhões, ela precisa levar em consideração a mobilidade das pessoas. E aí, Frei Gilvander já colocou aqui, essa conclusão é de muito estudo que a gente fez sobre as obras de mobilidade que levam em consideração também as pessoas. E uma das propostas que o engenheiro Euler fez no nosso seminário, que o seminário não era só para dizer não pelo não, mas era para construir alternativas também, é a duplicação aérea do atual anel rodoviário. Existe tecnologia para isso, aí sim você vai estar pensando uma obra moderna, uma obra que poderia ter também no seu projeto, que o engenheiro apresentou para a gente, um ônibus movido à energia solar. Nós temos que pensar que nós estamos em emergência climática e não é possível pensar a obra rodoviarista. Isso é obra do século passado, gente. Não tem como Minas Gerais fazer outra rodovia do zero se tem possibilidade de aproveitar o que já existe. E só para concluir, porque eu sou a Cristina do movimento SOS Vargem das Flores, não dá para a gente colocar em risco nenhum manancial também. Vargem das Flores é a única represa que não vai ser atingida pelas mineradoras, pela lama das mineradoras, porque todas as nascentes nascem lá. O pessoal do Nascentes Imperiais aqui, só no bairro deles, são mais de 200 nascentes que o Rodoanel vai rasgar, vai destruir. Então, temos que pensar
obra não é para agora. A obra tem que ser pensada como é que ela vai funcionar daqui a 50 anos. Sabe por quê? Os prefeitos que falaram do desenvolvimento, não existe desenvolvimento econômico sem água, prefeito. E sem alimento, né? Já colocamos aqui os vários impactos, mas a água é o recurso primordial para qualquer desenvolvimento econômico. As indústrias vão embora ou elas não chegam se não tiver água. Então, essa obra ela tem que ser repensada, viu, secretário? O senhor chegou agora, nós estamos fazendo esse debate tem 2 anos, não teve escuta, porque as escutas nem som funcionava, e não adianta ter escuta se não ouve o que a gente está falando, só escuta para o rito, para manter o ritual. Não é isso que a gente está querendo. E nas escutas também é necessário, né, que as pessoas que participam sejam levadas em consideração. Essas 600 contribuições que você falou, de fato, elas existiram, mas nós não conhecemos nenhuma. Elas não foram divulgadas. Então, nós não sabemos se as 600 contribuições foram a favor ou contrárias a essa obra. Obrigada, Cristina. Só temos que agradecer. Vamos passar a palavra para a Kate. Kate, estudante, né, de Contagem. Isso. Que coisa boa, os jovens aqui participando com a gente. Obrigado, Ione. Meu nome é Kate Richard, como você já mencionou. Sou do movimento SOS Vargem das Flores e do Lambuzados também. Eu agradeço a você pela escuta, também a todos os presentes e a população que está aqui com a gente. Bom, eu fui bem contemplado pelos meus colegas, mas eu queria remeter à origem, né, da obra. Será que é decente, eu pergunto a vocês, representantes do governo, aos parlamentares aqui presentes, que um dinheiro que vem de uma tragédia ambiental de Brumadinho, um crime ambiental, que destruiu de lama o rio Paraopeba e ceifou a vida de quase 300 pessoas mineiras da nossa região, seja usado para construir um rodoanel que vai causar mais destruição ambiental? Será que isso é decente? Essa destruição ambiental perpassa as águas dos reservatórios que vão ser destruídos, também os rios da região, bairros inteiros, ressaltando que são bairros pobres, porque nunca são os ricos que são afetados, são os bairros mais pobres, e comunidades tradicionais da nossa região. E o pior é que, como foi mencionado aqui, parece, pelo que vocês dizem, que o rodoanel é uma obra que vai resolver, diminuir o problema do trânsito ou os acidentes que acontecem nas vias da mobilidade urbana. Mas não é. Por outro lado, os especialistas afirmam, como a Cristina aqui mencionou, que outras obras são mais inteligentes e mais baratas de serem feitas, como a sobreposição do anel rodoviário que já existe. E, bom, só mencionando, eu queria perguntar para os que defendem a obra, eu queria que vocês fossem mais justos, dizendo no discurso de vocês que essa obra não serve ao interesse da população mineira. Ela serve para grandes empresários que querem ter uma via de escoamento da mercadoria deles. Simples assim. O rodoanel vem da lama, da morte, e a mão de vocês vai estar sobre esse crime que vai ser o rodoanel se ele for construído. Muito obrigado. Obrigada, Kate. Quero passar a palavra para Glaucon Durães. Boa tarde, eu sou Glaucon Durães, Movimento Salve Santa Luzia, do município de Santa Luzia, comunidade quilombola de Pinhões. Primeiro, eu gostaria de falar que eu fico assim, muito triste de participar de uma audiência pública em que um discurso de caráter populista e oportunista ele é invocado o tempo inteiro, que é justamente essa questão das mortes no anel rodoviário. Se a gente for colocar aqui friamente toda a questão do rodoanel, a gente vê que isso é um discurso ideológico para tentar legitimar o rodoanel. Se a gente quer salvar vidas no anel rodoviário, primeira coisa é revitalizar o anel rodoviário. Agora, você quer evitar mortes no anel rodoviário e gerar destruição ambiental, destruição sociocultural em outras regiões? Então, é um discurso de caráter populista que, o tempo inteiro, na nossa luta metropolitana, os 13 municípios juntos, participando, a gente enfrentou. O tempo inteiro, o poder público nos tratando como se nós não tivesse capacidade de discutir, como se a gente não tivesse racionalidade. O tempo inteiro, o poder público fechando as portas, a começar aí pela Convenção 69 da OIT,
Então, a obra do Rodoanel já começa com um crime, que é descumprir a Convenção 69, de fazer a consulta prévia, livre, informada e de boa-fé aos povos e comunidades tradicionais, que são mais de 70 povos e comunidades tradicionais em todo o traçado do Rodoanel. Depois, uma tentativa de regulamentação da consulta, tirando os direitos dos povos e comunidades tradicionais, justamente para não fazer a consulta prévia aos povos e comunidades tradicionais. Graças a Deus, conseguimos derrubar essa resolução da Semana da CEDES. Então, o tempo inteiro, a gente é tirado desse lugar de fala, a gente não é escutado, tanto pelo Ministério Público, quanto pelas câmaras municipais, pelas prefeituras. Eu peço o mesmo tempo do Frei Gilvander, porque eu era uma das pessoas que iriam compor com ele à mesa. Então, o tempo inteiro, a nossa luta é menosprezada pelo poder público. A gente não é ouvido. A gente participou de todas as audiências públicas feitas pelo governo de Minas. Em todas elas foi audiências de caráter pro forma, sem objetivo nenhum de escutar a população, com propaganda proselitista de falar o Rodoanel é um sonho do povo de Minas Gerais. Uma propaganda impositória que impõe uma obra que a gente considera ser de racismo ambiental, porque coloca em risco as comunidades tradicionais ao entorno dessa obra. Muito triste também com o poder público da minha cidade, que, em momento nenhum, se mostrou interessado em defender os interesses de Santa Luzia. E aí eu gostaria até de fazer uma pergunta. Na revisão do plano diretor de Santa Luzia, que está sendo feito até então, muito mal feito pela agência metropolitana, uma pessoa da Associação Empresarial de Santa Luzia, isso está gravado em vídeo disponível para todo mundo ver, falou para um representante da CEINFRA que estava negociando, estava articulando com a FIENG para que fosse aberta uma nova alça do Rodoanel em Santa Luzia. E aí, naquela oportunidade, a gente falou assim, veja bem, o governo de Minas Gerais já falou várias vezes, em toda oportunidade, que o Rodoanel só vai encontrar com os municípios onde tiver rodovia estadual. Por que o senhor está falando que a FIENG vai tentar articular com o governo de Minas mais uma alça aqui em Santa Luzia? Eu quero saber se o governo de Minas, se a CEINFRA teve culhão de falar para a FIENG, de falar para a Associação Empresarial de Santa Luzia, que o que eles estão fazendo é lobismo, não é? É você chegar à porta fechada e negociar ali fora das áreas democráticas de discussão. Porque o nosso movimento metropolitano, em defesa dos povos e comunidades tradicionais, do meio ambiente, andou dentro das 4 linhas da regra. Em momento nenhum, a gente fugiu em nada da lei, 1 vírgula da lei. Então, fica parecendo que, de fato, quem governa Minas Gerais é a FIENG. Fica parecendo que, de fato, o único interesse do Rodoanel é a mineração, sendo que nós, cidadãos aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, estamos interessados na melhoria do transporte público, que o Rodoanel não vai trazer, porque ele não tem o objetivo de fazer integração metropolitana, sendo que nós queremos um transporte mais barato, não essa privatização que está acontecendo de metrô, não essa privatização que está acontecendo, enfim, em todo o setor do transporte público aqui pela CEINFRA, presente. Então, eu fico aqui muito indignado, novamente, numa audiência pública que a gente poderia elevar a discussão, trazendo mais dados, trazendo seriedade, e fica com esse caráter populista de instituições que têm até função aqui técnica, de trazer esse discurso da morte, como que tivesse, de fato, interessado a salvar vidas, e nenhuma preocupação zero, com o verdadeiro desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Não vai ser com mineração, não vai ser com rodominério que a gente vai desenvolver Minas Gerais. Então, eu peço mais seriedade por parte dessa casa, por parte do poder público, em tratar desse tema. E deixar de tratar dessa forma populista, dessa forma torta, em que tem feito, dessa forma até ilegal, e que se cumpra a Convenção 69 da OIT. Obrigada, Cláudio. Quero passar a palavra para José Carlos de Souza. Boa tarde a todos, todas e todos.
parabenizar a iniciativa de trazer mais uma vez esse debate para essa casa, e agora com a presença de prefeitos, vereadores, e que deixa a gente satisfeito, porque quando a gente fala, quando alguém mente, é muito pesado isso. E aqui ficou claro que o governo mente quando os prefeitos e vereadores que aqui estão não têm nenhum conhecimento dos impactos dessa obra. Veio aqui para conhecer. Quando a coisa já está em andamento, já foi, né, leiloado, está dependendo agora de levantamento de impacto ambiental. Sabe? Então, a gente fica satisfeito que esses 2 anos de batalha, a gente não viu a mobilização de nenhum poder legislativo, executivo, de fato, para fazer frente a essa obra que não traz melhoria nenhuma para as nossas populações. Eu também milito em Santa Luzia, né, Movimento Negro, no PT de Santa Luzia, e esses últimos anos foi terrível para a gente fazer esse debate. Nós fomos desmerecidos nas audiências públicas. Tem uma que até mandou a gente saísse se a gente não tinha condição de contribuir tecnicamente para a obra. Esse é o tratamento, né, que foi dispensado para a gente. Sabe? Mas a nossa resistência, a nossa resiliência está valendo. Só de ouvir aqui hoje, né, que os prefeitos que estão aqui, vereadores, não têm conhecimento, de fato, do que está, o monstro que está para passar sobre as nossas cabeças. Que façam essa reflexão, que, de fato, procurem ouvir seus munícipes. Procurem vereadores, prefeitos, procurem ouvir, porque é terrível a gente lutar sozinho, enquanto os prefeitos, vereadores estão lá, atrelados com o governo do Estado, né, esperando recursos para suas reeleições. Cruel isso com o povo. Esses 5 bilhões que deveriam estar colocados aí, né, poderia estar no transporte. Porque é doído quando vem falar aqui de mortes no anel rodoviário. E, desculpe, Wanda, quando você coloca aí a morte dos seus, né, de Sabará, foi de Ravena para cima, do 30 para cima, e o anel começa, a entrada dele entra em Ravena. Então, lá é um processo de duplicação, né, que está sendo, né, é emblemático isso aí. Mas o rodoanel começa de Ravena para cá, que não vai trazer solução para a gente. Esse ano, né, 20 de janeiro, 29 feridos nos acidentes de transporte do MOVE aqui na região metropolitana. Dia 19/5, né, em menos de 4 horas, foi 4 acidentes com os ônibus do MOVE, coordenado pelo governo do Estado. 29 feridos. Querem morte? É só fazer o levantamento, porque todo dia tem gente morrendo no transporte, adoecido, de ficar muito tempo na espera de ir para casa, sem locomoção, sem cobrador. Quer cuidar da vida do povo? Quer cuidar da vida do seu povo? Vamos pegar esse governo e colocar esses 5 bilhões para resolver o problema do transporte metropolitano e não fazer uma obra para beneficiar a assassina da Vale no escoamento do seu produto. Sabe? Então, essa é a reflexão que a gente quer trazer, e satisfeito de ver vocês aqui hoje, né, tomando um arzinho desse sofrimento que a gente vem aí nesses últimos 2 anos. Muito obrigado. Obrigada, Zé Carlos. A palavra ao senhor José Cassimiro. Boa noite. Meu nome é José Cassimiro, eu represento o Movimento Salve Santa Luzia. É uma satisfação estar aqui e ver essa comunidade presente, porque é uma luta constante, ela não para nunca, e a gente tem que continuar lutando. E é importante que, nesse momento, o parlamento esteja nos escutando. E a grande preocupação nossa, nós que vivemos na região norte aqui de Santa Luzia e vemos o quão negativo é o impacto desse modelo de aparente desenvolvimento, onde voltar para a questão ambiental, que não está sendo cuidada com a devida vênia, com devida necessidade que precisa ser apresentada, porque hoje nós temos modelos modernos, desenvolvimentos sustentáveis, que não é esse que está contemplado aqui. E esses modelos que ainda ultrapassados, que governos insistem por facilidades outras, né, basta a gente olhar para a história da Transamazônica, o impacto de destruição que ela teve na floresta, no ambiente amazônico, mas não é só lá. Né? Se você olhar para São Paulo, para o Rodoanel Mário Covas, toda a favelização, destruição do ambiente ao entorno, já daria para mostrar o quão negativo esse tipo de modelo de aparente desenvolvimento impacta. Em Santa Luzia, onde estão previstos passar 13 quilômetros da via, 13 quilômetros.
num cálculo aí rápido, são 600 milhões de metros quadrados impactados com destruição de área de Mata Atlântica, de cerrado, com destruição de sítios arqueológicos importantes e com um impacto profundamente negativo nas nossas comunidades quilombolas. Literalmente ao lado do cemitério dos escravos. Nada disso, quer dizer, a importância científica, histórica, cultural, nada disso está sendo considerado. E parece que assim, esses modelos de desenvolvimentos antigos que o Brasil, estou encerrando, ainda suporta, eles, no final, quem paga a conta é a sociedade, porque esses governadores não vão estar aqui quando os desastres aparecerem. Porque é muito bom vender a ideia de um progresso, desenvolvimento, mas é terrível a consequência que vai ficar. E aí, eu gostaria que essa casa e os representantes do Estado fizessem também o dever de casa de dialogar com a ciência. A comunidade científica hoje tem propostas muito mais interessantes e muito mais produtivas, desenvolvimento sustentável, do que esse modelo que está sendo proposto aqui, que é um desastre para a nossa população. Obrigada. Eu quero passar a palavra ao senhor Antônio Cândido. Então pode, vamos lá, senhor Tarcísio Moraes, mas eu ia ser o próximo. Desculpa. Boa noite a todos e todas, todos. Eu sou Tarcísio Moraes, do Movimento População Nacional em Situação de Rua. E também sou da Associação dos Trabalhadores na MGS. Venho aqui para dizer que nenhuma obra, quando o governo faz com os ricos, mais ricos ficam e o povo fica mais pobre. Em Belo Horizonte, hoje, nós já temos mais de 10 mil moradores em situação de rua. Essa obra aí, eu tenho certeza que vai ter impacto de aumentar a população em situação de rua. Não vai ter nenhuma redução, não vai ter. Aonde essa rodoanel passar, essas casas que vão tirar, nem todo mundo vai ter outra casa para ele morar. Então, isso eu coloco que, para a situação de pessoas em situação de rua, isso vai só aumentar. É isso que eu queria colocar aqui, que alertar, por causa que não é a primeira vez que faz obras que a população de rua seja aumentada. Isso aconteceu em 2014 com as obras da Copa. Muita gente foi morar na rua depois daquela época. Então, isso é um alerta, por causa que isso vai acontecer em toda a região metropolitana. Não só em BH, essa obra. É isso que eu quero, essa alerta que eu quero deixar aqui nesse momento. Obrigada. Quero passar a palavra ao senhor Antônio Cândido. Boa noite, pessoal da casa. O deputado, eu agradeço de estar puxando essa audiência hoje, e estou satisfeito também que tem prefeitos, vereadores de várias cidades da região metropolitana. Isso teria que ter sido feito há 2 anos atrás, quando essa luta infernal começou, né? Primeiro ponto, essa obra pode ser feita, a revitalização do anel rodoviário, fazer as marginais, alargar os viadutos, aí vai resolver o problema de mobilidade. Quem vai querer pagar um pedágio de 35 centavos por quilômetro rodado? Não é isso mesmo o valor? Agora, por eixo. Agora, pensa se um caminhoneiro vai deixar de passar no anel rodoviário para poder passar nesse rodominério. De jeito nenhum. Segundo ponto aqui, ó, a compensação não compensa. Está falando que tem estudo. Não tem estudo, que está falando aí o próprio prefeito de alguma cidade do interior aqui, falou, de Ibirité, São José da Lapa, falou assim que vai fazer o estudo. O outro vereador que estava aqui de Ibirité falou assim, qual que é o impacto que vai ser causado. Então, não tem essa informação. Se os próprios parlamentares das cidades não têm essas informações, então é sinal que a coisa não está legal. Tem que acabar com esse leilão, tem que dizimar esse leilão e fazer o
processo todo para avaliar os impactos ambientais, as moradias, as comunidades tradicionais que não estão sendo respeitadas, a ancestralidade. Isso é crime de saúde pública que está fazendo com a região metropolitana. A conta vai vir, mas depois. Eu quero ver se vocês vão estar aqui, igual nosso amigo Kate falou, vocês vão estar sujando a mão de vocês de lama. Sabará, sim. Primeira vez que estou vendo alguém de Sabará nessas audiências do Rodoanel, em 2 anos que eu participo das audiências. Então, a gente tem que pensar isso. Tem a judicialização por parte de Contagem e Betim contra o Rodoanel. Então, está errado isso aí. Então, revejam isso. Se apoiar esse rodominério, vocês vão estar apoiando um crime que a Vale fez. Vão sujar a mão de vocês de sangue e de lama. Boa noite. Obrigado, quero agradecer. Quero passar aqui agora a palavra para a deputada Bela para as suas considerações finais. Tá certo. Pessoal, também estou satisfeita com essa audiência pública, porque talvez tenha sido um dos primeiros momentos, deputada Ione, de debate presencial dos representantes de prefeituras, e aí cumprimentos prefeitos, do governo do Estado, com parte da população atingida, que tem se mobilizado, que tentou, durante a pandemia, participar das plenárias, sempre com muita dificuldade, sempre questionando, inclusive, a metodologia falha dessas plenárias, né? Que não eram participação de fato, né? E muitas questões não foram, de fato, respondidas aqui, e eu espero que sejam respondidas agora nas considerações finais, em especial do Estado. A primeira coisa, gente, é que, assim, de onde vêm esses dados de que menos 200 acidentes serão assegurados por ano, de que o PIB vai crescer 7 a 10 por ano, que vai gerar 10 mil empregos, que o PIB vai ter um crescimento absurdo? De onde vêm esses dados? Você não pode sair jogando numa comissão as informações que não tem sequer a fonte descrita, porque senão, de fato, você está apresentando uma informação, enquanto gestor público, equivocada. Então, eu quero ver os estudos que embasaram os dados que foram trazidos aqui nessa audiência pública. E acho que a população quer isso. Porque não é possível você dizer que automaticamente, né, a construção do Rodoanel resolverá os problemas do anel rodoviário. E isso, inclusive, é covardia. Eu acompanho há muitos anos as famílias atingidas pelo anel rodoviário. Já acompanhei, junto com o Frei Juvander, inclusive, a quem cumprimento, né, a situação das famílias da Vila da Paz, da Vila da Luz, comunidades que começaram um processo de reassentamento digno, interrompido. E isso não parece ser uma preocupação do governo do Estado. O reassentamento das famílias que estão nas margens do anel rodoviário. Segunda questão, né? A construção de áreas de escape no anel rodoviário. Nenhum centavo desse recurso, que é para mobilidade urbana, vai pensar as áreas de escape que, sim, previnem muitos acidentes no anel rodoviário. Mais do que isso, né? Assim, a construção de passarelas, gente, é básico. Passarela, Ione, assim, a gente vê que a população tem que sair correndo no meio do anel rodoviário para poder atravessar no meio daquele trânsito de carreta, caminhão e carro, porque às vezes não tem passarelas. Mas nenhum desses investimentos foi pensado. Muito pelo contrário. A ideia é levar para outras regiões o mesmo modelo de anel rodoviário, o mesmo modelo rodoviarista, que vai produzir acidentes em outras regiões. Porque, olha, em Contagem, nas populações adensadas, por exemplo, do Nascentes Imperiais, a população vai viver acidentes, sem dúvida. Sem dúvida. Então, você não pode dizer que o Rodoanel vai gerar menos 200 acidentes. De onde vem esse dado? Sim, maluco, maluco. Sabe? Vou prever a morte. Não faz sentido. E eu acho uma irresponsabilidade do Estado jogar as informações aqui nessa audiência pública sem fonte, sem critério, sem nada. Parecido com o Rodoanel, né? Segunda questão que eu queria colocar, né, assim, e aí reforçar um pouco do que Vanessa disse, né? O nosso compromisso em pensar o transporte também metropolitano. Vamos a fazer uma audiência pública, inclusive em breve, sobre o transporte metropolitano, coletivo, que está um caos. Não tem subsídio metropolitano. A concessão para a máfia dos ônibus, que na metropolitana é pior do que a máfia de Belo Horizonte, ela vai até 2038, se eu não me engano.
A gente não tem integração metropolitana, a tarifa é altíssima, é ônibus com buraco, é ônibus com goteira, é ônibus que não passa. E qual que é o investimento no transporte metropolitano que está sendo feito para a população? Não, então, assim, né, jogar que o Rodoanel vai ser a grande resposta para os problemas de mobilidade metropolitana, de fato, é uma covardia. E aí, gente, essas são algumas questões. A segunda questão, assim, que eu queria perguntar, né, e aproveitar, que são perguntas mesmo. Quando vai ser feito o estudo de impacto ambiental e de vizinhança da obra do Rodoanel? No calendário aqui, não constava essa informação, né? E a gente sabe que, assim, precisa de aprovação dos conselhos, você precisa ver se, de fato, conversa com os municípios, a coisa não é tão simples assim. Segundo ponto, né, é como vai ser feita a consulta dos povos e comunidades tradicionais, uma vez que o leilão já foi feito. E lembrando que consulta não é só para informar para os povos, olha, o cemitério dos escravos vai ser destruído pelo Rodoanel. Olha, o quilombo de Pinhões e dos Arturos vai ser cortado no meio. Não, não é isso. Consulta é assim, as comunidades topam isso ou não topam? E o não tem que ser uma resposta também, né? Eu falo isso porque a gente está aqui leiloando o Rodoanel, colocando 5 bilhões de reais do acordo de repactuação para a construção do Rodoanel. Só que a insegurança jurídica, inclusive, desse empreendimento é muito grande, porque pode dar pau no licenciamento ambiental, pode dar pau na justiça pela ausência de consulta das comunidades tradicionais. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer aquelas obras incompletas. Faz uma alcinha aqui que não liga com a outra, que não liga com a outra, que não liga... Não, gente, isso é responsabilidade do Estado. Isso é responsabilidade para as prefeituras. É importante ter prefeitos aqui. Os prefeitos estão acreditando que vai vir um projeto que vai trazer desenvolvimento para os territórios. Só que o tanto de ação judicial que isso aqui vai gerar, da forma como está desenhado, eu duvido que essa obra fique pronta antes de 2030, sinceramente. Com esse grau de insegurança jurídica, com esse grau de atropelamento das comunidades, tem muita margem para judicializações de todo tipo por parte das comunidades, e nós estamos atuando nesse sentido também. Nosso pedido é pelo cancelamento do leilão e o cancelamento da homologação desse leilão, porque ele é ilegal por não ter ouvido as comunidades tradicionais, por não ter feito estudo de impacto ambiental e por não estar embasado em estudos técnicos. Você jogar aqui um PowerPoint, né? Parece o PowerPoint do Dallagnol, dizendo que vai ter menos 200 mortes, pelo amor de Deus. Obrigada. Obrigada, deputada Bela. Quero passar a palavra para a Mila Batista, da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. E só para esclarecer para o Joviano, né, que levantou a questão do PDDI, Joviano, e a Cristina também, o PDDI de 2011, ele prevê o ZIN Rodoanel, que é a Zona de Interesse Metropolitano, e o ZIN Vargem das Flores, e realmente era só uma diretriz, né, não é o traçado. Vanessa, respondendo a sua pergunta direta, a gente não está falando em nenhum momento que não existe dano. O que a gente precisa é o levantamento dos estudos ambientais que vão analisar impactos no meio biótico, no meio físico, no meio socioeconômico, e, a partir disso, aí sim a gente vai formar uma convicção sobre a viabilidade ambiental desse empreendimento. É que hoje a gente não tem o material técnico para ter a mínima convicção sobre o assunto, né? A questão dos caminhões, né, há uma previsão, a questão do anel existente, né, ele é um anel de responsabilidade do DENIT, né. Há uma previsão de que, após a conclusão de todo o Rodoanel Metropolitano, que o fluxo de caminhões no anel existente seja proibido, né, de forma que ele se torne realmente uma via aqui de deslocamento de veículos leves. O Rodoanel está previsto, né, de passar 200 metros do cemitério dos escravos. Sou o Glaucon, do Movimento Salve Santa Luzia, comunidade quilombola de Pinhões, em Santa Luzia. Eu havia perguntado a respeito de uma conversa que houve em uma reunião da revisão do Plano Diretor de Santa Luzia, em que uma pessoa representando a Associação Empresarial de Santa Luzia, na ocasião que se discutia o Rodoanel,
disse que estava fazendo articulação com a FIENG para conseguir a abertura de uma nova alça do Rodoanel em Santa Luzia, que não fosse encontrar com rodovia estadual ou federal. E aí a gente sabe, pelas várias audiências públicas, o governo de Minas já negou isso para a Prefeitura de Santa Luzia e para a Associação Empresarial, mas nessa reunião que foi póstuma, eles falaram que estava fazendo uma articulação com a FIENG. E eu quero saber se vai ser atendido, né, essa demanda que a Prefeitura de Santa Luzia já apresentou e que a associação também apresentou, de ser aberta uma alça do Rodoanel fora do encontro com rodovia estadual ou federal. O traçado do Rodoanel, que é o traçado que foi apresentado aqui, né, ele é o traçado diretriz que foi licitado. De parte do Ministério Público, acho que é uma questão importante, tem que ser muito discutida, né? E eu queria dizer, né, para os presentes que nós estamos à disposição. Ouvi atentamente a fala de todas as pessoas e, repito, não é o que nós dissemos na nossa fala inicial, no sentido de que o Ministério Público, na área ambiental, irá acompanhar o licenciamento ambiental. O Ministério Público tem um inquérito civil que avalia o tema, quer dizer, existe um procedimento instaurado para justamente acompanhar essa questão e apurar eventuais ilegalidades que possam ser identificadas. E isso será feito pela área de defesa do meio ambiente no Ministério Público. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar.